Olá, Thiago. Tudo bem? Você tá bem? Corneta, eu vou bem e você? Como é que você tá? Eu tô bem, mas com saudade de ti, meu amigo. Eu também, com muita saudade de você, viu? Porque você não manda uma mensagem, você não aparece. Aparece de vez em quando aqui, eu não sei o que tá acontecendo contigo. É aquele agito do dia, sabe? Aham, você tá Mas ocupado. bem corrido. Ganhando muito dinheiro. Deve ser, porque... Trabalhando muito. Mas a gente vai dar ritmo e constância. Maravilha. Tô sentindo sua falta mesmo, querido. Sim. Obrigado, Sentindo. viu? Me sinto sempre muito bem aqui contigo, viu? Maravilha, Muito bem. recíproca. Recíproca. E hoje nós temos um convidado, mas lógico, você ficou um tempo sem vir, eu acho que você falou Sim. assim, cara, vou caprichar. Uhum. Vou trazer um convidado sensacional. 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 Eu Sensacional. tô brincando aqui porque é o bordão dele, né? O bordão dele, ele sempre fala sensacional. Então, você trouxe um convidado hoje aqui fora de série, né? E que tem, assim, muito a contribuir com a gente aí, com a vivência bacana em áreas de inovação, marketing, né? O cara trouxe. Eu acredito que tá trazendo muitas ideias legais aqui pra gente conversar na mesa, né? Corneta, esse nosso convidado, Uhum. ele vem assim revolucionando o nicho de mercado onde ele tem atuado. É mesmo. O mais revolucionado, tem feito um trabalho assim espetacular. A concorrência está preocupada. E além de ser um grande empreendedor, que ele vai compartilhar conosco a história, como ele começou, é um ser humano espetacular, fantástico. Corneta, eu comecei a atendê-los ano passado. Certo. E aí a gente foi se conhecendo, foi maturando esse relacionamento, a gente foi vendo o desempenho, o desenvolvimento deles, contratando cada vez mais e pegaram avião e não pararam mais. Não para. Não param mais. É, Estão com um centro de distribuição lá em Arapongas agora, certo. já estão migrando para um novo ponto ali até junho, algo extraordinário, não é segredo porque já está exposto lá. É. Mas Esse novo ponto deles vai ficar. Vamos contar aqui já, né? já vamos falar Vamos já? contar já. Então tá, vamos falar. Uhum. Nós temos aqui Daniel Nissola. Nissola. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Corneta. Obrigado, Thiago. Uma honra estar aqui com vocês hoje. A honra é nossa. Obrigado por receber, aceitar o nosso convite. Corneta e eu, a gente se sente muito privilegiado. E a gente quer ouvir um pouquinho hoje da sua história, né? Nesses 13 anos que você tem acumulado aí. O Daniel resolveu empreender, viu, Corneta? Resolveu Arriscar. arriscar. E é engraçado que assim, né? Ele tava relembrando aqui histórias do passado. Chegou ali, a gente conversando, tava trocando histórias. E nós já tivemos uma trilha juntos lá atrás, né? Na época que a gente deu aula lá atrás. Foi, Corneta. Nossa audiência, vocês precisam entender que isso não estava combinado. Aí, não estava combinado. Aí a gente deu aula lá um determinado tempo na faculdade, né? Faz um tempo já, né, Daniel? Mais de 10 anos, né, Corneta? Mais de 10 anos, né? E nessa época aí, beleza. Éramos jovens trabalhadores, professores, né? Vivendo a nossa vida ali de profissionais. E passou um tempo, somos empreendedores aqui agora. É isso aí, cara. É a gente verdade. não se cansa de emoção, né, Corneta? Não. Eu acho que eu sempre falo, quando a curva começa a ficar um pouco mais estável, você tem que se chacoalhar para ela se acentuar, né? Sair da zona de conforto. É isso aí, Sim. cara. É E Sensacional. aí, nada melhor do que abrir um negócio para sair da zona de conforto, né? É verdade. É isso É aí. verdade. Os dois deram aula, os dois estão empreendendo. Impressionante. Que mundo pequeno, né, Daniel? Pois é. Mas eu acho que a gente que tem afinidade aí do mesmo tema, a gente cedo ou tarde se tromba e se tromba de novo. E com certeza é por isso que a gente está aqui hoje, Corneta. Bacana. A gente ama esse tema, né? Gostamos de um tema em comum, que é o marketing, né? Que eu acho que a gente tem bastante disso, dessa coisa de gostar de inovação, de tudo mais. E por falar nisso, faz um resumo aí, faz um flashback aí pro pessoal aí, uma passada aí da onde você veio, onde você tá agora, tal. Faz um Legal. apanhado do que te levou até esse momento agora aí pra Legal, gente. bacana, cara.
Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, né? Tá. Sempre nessa área de marketing, desenvolvimento de produto, inovação, enfim, trajetória longa aí, principalmente nos setores de mobiliário e bebidas, mais obviamente imobiliários. Começou com 13 anos, cara? 13 anos de idade, cara. Fazendo o que da Com meu vida? pai. Meu pai viu ali, né, a pré-adolescência, adolescência. Ele tinha uma loja de móveis planejados, de Tá. alto padrão, e me chamou para fazer projeto. Então tinha um projetista, na época AutoCAD 7. Nossa, AutoCAD. AutoCAD 7, cara. Então comecei com 13 anos fazendo projeto. 13 anos tu fazia 13 anos projeto. fazendo lá já. projeto de móveis. Legal. E, enfim, minha última passagem foi por uma das maiores indústrias de móveis do país, Tá. situada aqui no norte do Paraná. Eu fiquei por lá 9 anos e toquei a área de marketing, pesquisa e desenvolvimento, inovação, inteligência de mercado. Qual que é a empresa? DJ Móveis. DJ Móveis, tá. Hoje ainda é uma das líderes nacionais aí de Sim. produção Uau. de móveis. E nos últimos anos eu estava na área de novos negócios, né, expansão, e comecei a viver muito o ecossistema de inovação, startup, métodos diferentes de modelo de negócio, justamente para a gente conectar novas oportunidades ali de expansão, né? Tá. E aquilo, o bichinho do empreendedorismo, eu acho que me picou, você começa a viver muito isso, Sim. e aí chegou um determinado momento, eu falei, bom, estava num cargo, obviamente, setor privado, tudo muito acelerado, muito desafiador, não tinha nada de comodismo, nada garantido, mas eu estava ali, tranquilo, e aí o mosquitinho me picou, eu falei, acho que é a minha hora de empreender, né? Tava com 36, 37 anos, uma filha, cheguei para a esposa um pouco mais tradicional, mais conservadora, e aí compartilhei com ela, falei, chamo ela de gata. Gata, acho que eu vou pedir a conta e vou empreender. Nisso eu já tinha feito algumas viagens, etc. Fui para o Vale do Silício, fiz uma imersão de inovação lá que foi sensacional. Certo. E aí ela quase caiu para trás. Uhum. Falei, eu acho que ela não vai topar muito a ideia, né? É. Aí ela falou, ó, se é o que você quer, eu te apoio. Uau, aí sim. No dia seguinte, não podia dar tempo para ela pensar, senão ela ia mudar de ideia. No dia seguinte, cheguei, sentei, pô, eu tenho uma relação sensacional com o pessoal da DJ, tanto é que hoje eles são sócios, os meninos, Thiago, Júnior e Cibele, são sócios investidores meus. Que legal. Legal. E cheguei no dia seguinte, falei, cara, vou pedir a conta, vou criar uma startup. E aí a gente passou por todo o processo de transição, eu tocava algumas áreas ali, tinha bastante gente no meu guarda-chuva, ficamos 6 meses ali num período de transição, e até que fiz um roadmap de projetos que eu gostaria de tocar, tirar do papel, que eu tinha visto dores, né, que o mercado tinha em algumas frentes, Tá. e que eu estava disposto a buscar algo inovador para resolver. E aí os meninos chegaram e falaram, cara, o que você vai fazer? Eu falei, ó, meu primeiro projeto é esse, segundo é esse. E aí eles falaram, ó, se você tocar esse aqui, que era uma DNVB, né, uma marca nativa digital, de conforto, de móveis, de alto padrão, personalizado, no modelo de negócio totalmente inovador, a gente tá com você, a gente te apoia. No começo, e entraram como sócios investidores e cá estamos nós. Era a sua 4 primeira anos... opção o negócio ou foi Não, a segunda? era a segunda opção. Era a segunda opção. A segunda opção. Que legal, né? Era a segunda opção. E aí, no começo, comecei a tocar as duas ao mesmo tempo, os dois projetos, e segui toda a metodologia, né, de Lean Startup. Então, fiz um roadmap mesmo de desenvolvimento de negócio, Tá. usando muito o processo do Design Thinking, né, de ouvir a dor, observar a dor real, para construir, de fato, coisas realmente inovadoras. E cá estamos nós, 4 anos e meio depois, com muita validação, com muito erro e com muita bagagem cheia de aprendizado e com vários acertos também. E aqui estou eu, Que loucura. começando a contar essa história. Que loucura. E quer legal. dizer, é bem legal assim, eu imagino quanto tempo que demorou para você maturar essa ideia na tua cabeça, tipo, eu acho que eu quero abrir um negócio, né? Eu vou falar com a minha esposa, eu abri um negócio, né? Assim, quanto tempo que demorou esse processo aí? Cara, foi engraçado porque eu acho que foram uns 6 meses, 1 ano mais ou menos, Corneta. Mas sabe quando você não sabe o que é que você quer, mas você quer alguma coisa? Você sentiu isso quando você foi lá no Vale? Não, antes. Antes. Comecei a ver
modelos de negócio diferentes. Comecei Aham. a ver soluções mais Aham. leves, soluções mais fluídas, experiências melhores. Sabe, quando eu comecei a ver cases É. e as coisas acontecendo em torno do É mundo. bem legal. Eu já ouvi um conceito que o pessoal fala que diz que é assim, é como se fosse uma nuvem, assim, uma nuvem. Essa nuvem das ideias, né? Diz que abre uns túneis assim, né? E tocam alguns mortais assim, e, tipo, faz a conexão entre o que tá rolando lá e aqui, se conecta com a pessoa. A gente nunca se conecta com uma pessoa só, se conecta com dois, três. É porque você fala assim, mas apareceu tal coisa em tal lugar, tal coisa. É por causa disso. Elas estão lá, né? Nesse mundo, e alguém tem essa sensibilidade maior de captar É e falar isso. assim, igual ele falou, isso. pô, eu comecei a sentir um negócio ali e tal, e é lógico, aí vem todo um lado racional de você Claro. identificar aquilo e começar a fazer, mas é fantástico esse processo É verdade. de Eu achar a concordo. ideia. Eu concordo. Você tem que estar no meio, né? Por isso que uma das Sim. coisas Sim. que eu ouvi muito quando eu estive no Vale do Silício, o porquê do ecossistema, né? O porquê do ambiente, por que ambientes favorecem a inovação. Sim, É bem isso, é o meio, é esse contato que a gente está tendo, essa troca que a gente está tendo. Daqui a pouco o Thiago tem um insight, daqui a pouco eu tenho um insight, daqui a pouco gera uma. O Thiago já me fez grandes conexões, né, Thiago, nesses verdade. esses meses aí. é. E o ecossistema de inovação é isso. Então são mentes pensadoras, obviamente o capital de risco é importante, Sim. a tecnologia, que aí surgem metodologias também, né? Ali Sim. nesse ecossistema. Aham. E aí surgem novas formas de você resolver de verdade alguns problemas e ser mais eficiente também, né? É, bem bacana. Eu li um livro que se chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Legal esse livro? Você já leu esse livro? Não, de onde vem as É boas de ideias? onde vêm as boas ideias. Esse tá aqui, livro, ó. esse aí? livro é bem legal. Ó. Ele tá aqui, ó. Esse Johnson? Ó, aqui, ó. Léo, dá pra ver aí? Legal, ó. Steve Johnson, esse cara aqui, ele escrevia para New York Times a parte de novos produtos, ideias, inovações lá. Ele é bem legal. E ele é um cara que ele tem uma escrita gostosa, bem, tipo, legal. E ele fala o seguinte, ele analisou ao longo dos tempos os ambientes de inovação, né? Pô, como que a ideia surge? Aí ele explica que tem que ter ambientes que ajudem as ideias a ir para frente. E aí ele dá várias ideias aqui, várias coisas assim que são importantes, né? Tem duas coisas assim que ele cita aí, que uma é o sapear, né? Que ele usa um termo que se chama serendipetar, é um negócio assim. Que sapear é, tipo, como que você inova às vezes na vida? Ficando de bobeira vendo coisas aleatórias, né? Então, por exemplo, tanto que no e-commerce você coloca lá a área de novidades para a pessoa, porque é onde ela vai atrás de ver uma coisinha ou outra lá inovadora, né? Diferente. Que ajuda a vender as inovações. A gente ficar na rede social, ficar vendo coisas aleatórias e tal, diz que isso é importante. E ele cita um outro exemplo de uma coisa que são os ambientes, né? Ele fala, por exemplo, Idade Média, as cafeterias eram os lugares, né? Os cafés. A pessoa ia para lá e sentava lá o cara que tocava um instrumento X, o outro Y, o outro Z, e aí se reuniam, começavam a trocar ideia, e aí surgem músicas, surgem coisas. Por exemplo, se você olhar a Bossa Nova, você pega lá Rio de Janeiro, né? Ah, chegava fulano de tal, quem que era? O Tom Jobim. Aí sentava lá com o fulano. Aí daqui a pouco saía uma música, aí já tinha outra para cantar a música. Então esses locais, eles eram locais que inovavam. Aí surge uma coisa que é a internet, que isso elevou a 90ª potência, a velocidade com que as pessoas se conectam em lugares diferentes. E aí vem também os ambientes que o pessoal cria, igual você falou assim, um ambiente inovador, um ecossistema inovador, ele aproxima as empresas e coloca elas mais próximas. Se você vê assim, lá no modelo de prédio do Google, tem um local lá onde todo mundo se encontra para tomar café, para sentar, para trocar ideia, é isso. Essas coisas são fundamentais para a gente ter ideias. É verdade. Né? O ambiente fala muito, né, Dani? Demais. Porque eu gosto muito de tratar sobre esse assunto, né? Porque o ambiente ele é formado, obviamente, por pessoas. Né? E tem aquela frase, ela já tá meio batida, mas é uma realidade, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. É verdade.
É fato. Isso é verdade. né? Então você está perto de pessoas que impelem você a ser melhor. Tem outra frase que eu gosto muito, que se você é o melhor da roda, você está no lugar errado. É verdade. Boa É essa. Então você verdade. tem que estar cercado de pessoas melhores do que você, né? É Boa verdade. essa. Então, olha o que foi esse ambiente para onde ele projetou você, né? Sem dúvida, Thiago. E eu somaria essa, só por aí já tem muito Sim. valor nessa conversa, né? A questão de ser curioso, Sim. né? De perguntas. É. Perguntas valem mais do que respostas, né? E isso eu tenho ouvido muito há muito tempo. Sempre fui muito curioso, sempre fui muito ouvinte, sempre fui muito de perguntar. Certo. Até fui motivo de brincadeiras no ambiente de trabalho, tanto que eu perguntava. Então a gente ia fazer uma visita numa indústria ou em algum negócio e eu, pá, pergunta. O povo já queria almoçar e eu perguntando. E depois, isso da minha natureza, assim, Certo. sem nenhum propósito. Sim. E depois eu fui ver quanto de bem que aquilo me fazia, porque aquilo lá me enchia minha mala de informações. Sim. Eu não ia usar, talvez, naquele mês aquela informação. Tava só aqui. Mas num ambiente de inovação, num momento, daqui a pouco, opa, lembrei que o cara me falou isso. E assuntos aleatórios. Aham. Então a curiosidade, né, de perguntar, e daí depois eu fui estudar mais a fundo metodologias de inovação, Sim. né, por exemplo, o próprio design thinking, né, de você não terceirizar o feedback, não terceirizar o ouvir, o observar o cliente. Não me conte, vai lá ver. E isso faz toda a diferença. Eu acho Certo. que, pelo que você comentou desse livro, que eu ainda não li, tem muito disso. É. Né? E o insight daquela coisa do tipo, a gente tá tão carregado de dados, né? Tal do Sim. Big Data. Aham. Mas tem aquele livro do Small Data, né? Que é O small data. um dado. Às vezes um dado é o insumo para as maiores inovações. Uau. Até, Né? até eu tô com esse livro, você tocou no Small Data, agora eu lembrei. Eu tô com esse livro lá na minha mesa, tá lá na sala lá. É o Eli, do Cultural, o gestor do Oh, Cultural. Sim. O E Eli. ele passou para mim, ele falou, lê esse livro aqui. Eu falei, agora que ele tocou, eu falei assim, esse livro tá querendo ser lido, né? Porque ele voltou ele aqui de novo. Cara, é muito legal isso, porque... E aí eu tentei, cheguei num ponto, né? Essas coisas eu ouvia muito há 4, 5 anos atrás, quando eu fui muito. No momento que eu empreendi, que eu falei, bom, agora eu vou tirar do papel a software, vou parar um pouco de estudar e vou fazer, né? E eu me lembro muito disso, coloquei nesse propósito, assim, de tipo, não parar de estudar. Mas, cara, agora você vai aprender fazendo. Tem um momento que tem que dar um corte nas Cortar de ideias tudo. e começar. Exato. Falou, ó, primeira de- versão. É isso que tem que isso. acontecer. Mão na massa. Eu fui na mão na massa e de cara pro vento, com uma base enorme de metodologia e Sim. fundamento que eu já tinha absorvido. Mas eu precisava parar de absorver novas Certo. coisas. Você De precisava forma- congelar aqui e transformar aquilo em Falei, alguma coisa exatamente. concreta. Cara, mas você sabe que agora nós vamos ligar duas áreas que nós passamos aí que elas são diferentes, né? Por exemplo, na época que eu dava aula, todo mundo que é da área de planejamento, da aula, você deve ter passado por isso também, que é isso. Pô, gostar de aprender coisas, né? Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero saber e tal. Mas essas pessoas têm uma dificuldade, que era uma dificuldade que eu tinha, a hora de fazer o corte para o mundo real, né? Que é tipo assim, o cara, ele planeja, ele tem tantas ideias, mas ele Trava na execução. trava na execução. Ele não consegue fazer esse corte, fala assim, mas e quando ele tá terminando de pensar na ideia dele, surgem mais coisas novas, ele quer atualizar o projeto na mente, e ele nunca para, né? E aí é isso que você falou. Já o empreendedor, ele faz ao contrário, né? Ele vai e testa. E ele erra. Agora a gente tem que buscar, acho que um balanço dessas duas coisas, né? Que é Isso. olhar, estar atento, analisar, levantar as informações e tal, condensar isso no modelo, testar esse modelo e ir aprimorando esse modelo, né? Que é isso, né? Corneto, Não, manda aí, Dani, vai. eu tive que fazer uma grande ruptura no meu modelo mental, porque eu trabalhei muito na área de planejamento estratégico de grandes empresas. E, pô, você tá lidando com um navio, então você tem que ser tudo muito... Eu estudei, fiz na FGV até gerenciamento de projetos, Sim. tudo é muito estudado, planejado. Planejado. Então eu era de uma metodologia mais tradicional de desenvolvimento de negócio, né? Então tentava prever cenários. E aí daqui a pouco você vem com as metodologias ágeis, né? De Lean Startup, de validação ágil, Scrum e etc.
E aí você começa a entender que... E aí tem... Que foi o que fez grandes Big Sim. Techs saírem do papel. Se você não passou vergonha no seu primeiro lançamento, é porque você demorou demais para botar ele no mercado. Uau. É isso Se aí. você se ele não deu algum problema, é porque você demorou demais para testar ele. Então, se você passa muito tempo planejando e tentando simular cenários que na vida real são impossíveis de serem Executados. previstos, Né? o mundo mudou. Quando você lança, aquilo já não é mais aquela dor do cliente. Sim. As tecnologias É mudaram, verdade. outras coisas mudaram. Então, É. a metodologia ágil de desenvolver produto, de desenvolver negócio e de validar campanha, de validar as coisas, é uma metodologia que veio justamente para você tirar do papel muito rápido. E eu Muito vejo rápido. que eu fui muito travado nisso, e eu vejo muitas pessoas realmente esperando a perfeição, o momento certo para fazer as coisas. Aham. Só que é importante ter a metodologia do Lean Startup para poder fazer de forma controlada. A lei do menor esforço, né? Criar um MVP e testar, agir rápido ou voltar atrás para você poder ir seguindo degrau a degrau. Sim. Então, isso foi uma ruptura muito grande na minha carreira, É. que eu tive que mudar o meu modo de pensar, baseado, obviamente, em muito estudo. Muito estudo. É bem legal isso que ele está falando, porque abre uma mudança. A pessoa tem que quebrar um paradigma dentro da cabeça dela. Exato. E esse paradigma é assim, o que eu falo? Eu falo que, por exemplo, a gente vem de uma geração, né, que era muito ligada naquele negócio assim, tipo, fazer conteúdo. Vou dar um exemplo, para você fazer conteúdo TV. Então, a maioria das pessoas com uma certa idade, um pouquinho mais, né, mais 30 a mais aí, ele sofre um pouco quando ele chega na frente de uma câmera. Por quê? Para ele, a relação da câmera é aquela relação do âncora do jornal, entendeu? Porque era aquele negócio engessado, perfeito, redondo, não tinha um erro, não tinha uma vírgula fora do lugar, um cabelo que tivesse fora, né? Então o cara ficou com aquilo que é o seguinte, que é tudo redondo. Porque naquela época é o seguinte, um segundo era muito caro. Perdia aquele segundo, era uma fortuna que estava envolvida naquele tipo de produção. Então, a relação que nós temos, por exemplo, com o meio de comunicação, porque isso aqui é um meio de comunicação que nós estamos. É esse tipo de relação. Então o cara cria um modelo mental que é esse. Quando você dá uma câmera para ele, não é natural. Você pega um jovem que foi criado com um celular na frente dele, com aquela câmerazinha, que para ele a relação não era mais aquele objeto grande, era um negócio ali que ele conversava com um amigo através daquilo, era uma relação extremamente pessoal. Ele já não tem mais essa relação com o meio. Então ele produz conteúdo para o digital, para a internet, muito rápido e natural. Para ele é orgânico. Então essas duas mentalidades, elas sofrem. É lógico, um planeja muito mais, consegue fazer uma coisa estruturada do ponto de vista de qual é a finalidade do meu conteúdo aqui, vai dar mais certo. Mas o outro produz mais. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio nessas duas paradas aí. E a gente veio de uma galera, que é essa galera do planejamento que ele tá falando aí, que era a galera que era aquele modelo do offline, né? Essa galera do offline, ela fazia as coisas para os grandes hits. Era grande mercado. O cara ia fazer um projeto, era uma grana para fazer aquele projeto. Então, assim, ele queria desenvolver um novo produto, ele ia desembolsar uma grana. Aí ele botava no mercado para testar. E tinha que chegar no ponto de venda, passar pelo parceiro, os canais, não sei o quê. Até ele consolidar tudo isso, ele já tinha gastado uma bala de grana. Quando ele fazia isso, ele não podia errar. Então, era esses cenários todos perfeitos, tentando prever e tal, e nós viemos com um modelo assim. Aí entrou na época do digital mesmo, muita gente falou assim, eu só sei fazer o negócio nesse modelo. Não estava funcionando. Aí veio uma galera do mundo do digital, da startup, do software, e trouxe essas metodologias que eles usavam, que eram mais flexíveis, mais ágeis. E colocou essas metodologias, igual ele falou assim, mas aí vamos testar, vamos fazer o MVP, vamos fazer a versão beta, vamos experimentar, vamos lançar. Chama o próprio usuário para participar do lançamento aqui, ele vai ajudar a produzir, ele vai ajudar, e vamos ver. A forma de lançar mudou, a forma de conceber um lançamento, um novo produto mudou, eu consigo ser mais ágil. Então, tem muita empresa hoje que não entendeu ainda essa mudança desse conceito. E que ela pensa e planeja e organiza as funções dela da maneira antiga ainda, né? E muita gente tem que aprender. O mundo hoje é da versão beta, é do MVP, dessa coisa
mais ágil, né? Constante experimento, né, Constante Corneta? experimento. E, lógico, é igual você falou, aí tem que entrar um pouco de conhecimento de algumas Sim. metodologias e tal, que você consegue ter um Sim. experimento controlado ali, mas Constante experimento. se joga, negão. E- Vai correr risco. O Cornélio, você trouxe um ponto crucial e eu quero chamar a atenção que o Daniel colocou aí, comportamento mental. Aham. Eu gosto também muito de um contexto do Napoleão Hill, fantástico. Ele fala assim, para quem tem uma mentalidade vencedora, o fracasso é apenas uma experiência temporária. Certo. Ou seja, as pessoas pensam que o antônimo, o contrário do sucesso, é o fracasso. Certo. E não é. Porque o sucesso ele é feito de fracasso. O antônimo desse sucesso é desistir. É desistir. Porque se você não desiste, mesmo fracassando, mas se você perseverar e não desistir, você chega lá, né? Então, esses experimentos te colocam num risco, que muitas vezes pode não dar certo, né? Tem um contexto que fala assim, não adianta você dormir com ideias e não acordar com atitudes, porque você pode acordar com o barulho de alguém realizando no seu lugar. Verdade, vixe. Isso aí dói, hein? Isso dói, né? Que aí, você tem que acordar com atitude. Você vai errar, claro. Poderia, né, em algum momento, um ajuste de rota? Óbvio. Mas a questão é esse comportamento mental que permite você fazer esses experimentos. Porque se você fica muito recluso nisso e não parte para essa ruptura, É. você fica refém, né? É. E aí, quando você tem um foco muito reativo, você é o produto da circunstância. Mas quando você tem um foco proativo, você termina sendo produto da sua decisão, né? Verdade. Isso, sensacional. É o que o Daniel falou. Eu vou chamar de Dani já. É o que o Dani falou, né? Que não existe momento perfeito, né? É. A pessoa fica esperando o momento É. perfeito e não rola, né? Não existe. É. A gente não consegue controlar todas as variáveis, né, do ambiente. Então, Sim. tem que se jogar com controle. Uma outra coisa que a gente busca usar bastante são os princípios, né, do termo em inglês de growth, Tá. que é experimento. É. Ou seja, é essa coisa que a gente estava falando, viver em constante experimento. Opa, peraí, será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar errado? Mas aí você faz um experimento científico. Opa, peraí, é uma tese, eu tenho uma tese que isso vai dar certo. Certo. Uma tese. É. Só testando para saber. Pronto. Só testando para saber. Concordo. E, Thiago, igual pessoas, Concordo. por melhor que seja o processo de seleção, de recrutamento e seleção, só testando para saber Concordo. Concordo. de ambos os lados, da companhia Concordo. e do profissional. Concordo. Sim. Então, você minimiza, obviamente, o risco de dar certo ou dar errado. Sim, verdade. E o growth, você tem uma tese que determinado produto vai dar certo, que determinada ação vai dar certo. Traça um experimento. Opa, peraí, eu vou testar essa variável. Que dado histórico você tem? Ah, eu tenho uma taxa de conversão de tanto. Legal. Então, vamos mudar isso por 30 dias. A minha expectativa é que isso aqui aumente em 15% a minha taxa de conversão. Testa. Bota para rodar. Num ambiente controlado, gastando o mínimo possível de forma mais rápida possível. E aí chega lá, daqui 30 dias, aumentou a taxa de conversão? Não aumentou. Você vai ter muito mais insumo, e às vezes vem insumos que você nem esperava, É verdade. que você consegue aplicar no teu negócio em outras Concordo. frentes. É verdade. Então, a gente faz muito menos do que eu gostaria, experimentos, Sim. mas a gente busca sempre ter muitos experimentos acontecendo de forma simultânea. Só que tem que ser estruturado. Sim. Tem que ser metodologia, não pode apostar todos os ovos na mesma cesta e sem uma metodologia, sem um controle. Mas isso é uma outra coisa, né, dos tempos atuais, que às vezes uma empresa com um conceito mais tradicional que não está aberta a esse novo conhecimento, às vezes perde um pouco de vantagem competitiva por não adotar essas práticas. Sim. Daniel, nesse caminho aí teu de pegar a ideia e falar assim, bom, a ideia agora saiu do papel, ok? Começamos. Tá. Aí você começou lá e deu tudo certo. Nossa, eu tava, antes de você terminar a frase, eu pensei, vixe, deu muita coisa errada. Então, Só que o compartilha erro... com a gente. Compartilha que nós vamos aprender Na mais verdade, com o erro deu agora tudo do que certo, deu tudo certo, porque o erro eu considero validação, eu considero conhecimento. E o ativo mais importante que a Soft tem hoje, estava comentando agora há pouco, antes da gente entrar aqui nesse bate-papo, a Soft ela tem no seu modelo de negócio ser leve de ativos. Certo. Né? Então é um modelo de negócio inovador. Então a gente tem poucos ativos. Para quem talvez não seja da área ali, ativos são prédios, caminhões, máquinas. Então a gente é muito leve de ativos, estoque.
E isso Vamos explicar para quem está acompanhando a gente aqui, que ainda não conhece, o que que é a Soft, qual é o negócio da Soft, qual é o seu negócio? Legal. Tá. O negócio da Soft é levar conforto para as pessoas. Tá, É levar conforto para as pessoas de onde quer que elas estejam. tá. A gente tem algumas categorias de produtos que a gente resolve essa necessidade do conforto. A principal categoria de produto nossa hoje são sofás, a gente tem camas, a gente tem poltronas, e no nosso planejamento, no nosso roadmap, a gente pretende colocar vários outros produtos em linha. Qualquer coisa, produto ou serviço, que entregue conforto para as pessoas que estão dentro de um ambiente, podem fazer parte do mix de soluções da Soft. Então, hoje, nosso principal produto são sofás, mas o nosso negócio é conforto. Então, a Soft hoje é uma marca nativa digital, a nossa grande solução é uma plataforma onde as pessoas conseguem personalizar seu conforto de onde quer que elas estejam, recebendo os produtos direto da fábrica, e aqui eu falo de onde quer que elas estejam, ainda atuamos no mercado nacional, né? Hoje a gente já, nesses 4 anos, a gente já teve clientes em todos os estados do país, Acre, Roraima, todos os estados, Sul, Sudeste, todos os estados, cobrimos todos os estados. Ainda me considero, somos pequenos, né, perto do tamanho do mercado e perto das ambições que a gente tem. E a gente já teve clientes fora, inclusive, e começamos agora, no mês passado, a exportação para os Estados Unidos. Que legal. Então, Uau! bem legal Que isso, legal. um produto assinado, Uhum. por um designer do Rio de Janeiro, sensacional, Lupa. E a gente conquistou através justamente como a gente é uma marca digital, ou seja, a gente é multicanal, né? Hoje nós somos multicanais, então todo mundo está no físico e no digital ao mesmo tempo. Então as compras, né, são transacionais, nós somos multicanal. A Soft, como nasceu recentemente, nasceu com esse conceito omnichannel, né? E nesse formato a gente conquistou clientes, por exemplo, da Irlanda, Portugal, Estados Unidos, clientes consumidores finais, que precisavam mobiliar seus empreendimentos no Brasil e conheceram a gente do digital e passaram por toda a jornada, toda a experiência de atendimento da Soft, Tá, compraram estando em outros continentes para entrega no Brasil. tá. Agora explica para mim o que que é personalizar o conforto. Como que vocês fazem isso na prática lá na plataforma digital? Legal. Que eu tô tentando visualizar aqui, então você vai me levar nessa jornada aí. A Sensacional. jornada do cliente. Legal. Hoje o cliente pode, se ele estiver precisando de um sofá, por exemplo, ele pode entrar na nossa plataforma, escolher o estilo, né, levando em consideração ergonomia e estilo visual, etc. Personalizar a medida, a composição, formato, personalizar o tipo de conforto dos assentos. Eu quero super macio, eu quero mais estável, então você personaliza o tipo de conforto. Você personaliza se, por exemplo, para mim, agachar para abrir um assento retrátil é algo extremamente desconfortável. Você consegue colocar automação. Aí você pode escolher com um botão ou só comando de voz via Alexa. Você Que pode legal. falar, Alexa, Alexa, abrir sofá. Abrir sofá e você tá deitadão lá e o sofá ia abrindo com você. abre. Que delícia. Que legal. Não. Alexa, me leva mais deitadinho aqui, por favor. A gente tem histórias muito legais. A gente tem massagem, tem um sofá que tem massagem embutida no encosto. Então você pode, Alexa, ligar massagem. Alexa, hora do filme. Eu tô imaginando aqui a cena, né? Você tá lá deitada no sofá, tua esposa tá no quarto lá, enfim. Aí você, Alexa, mais aqui, querida, mais aqui. Aí ela só escuta lá você batendo papo com a Alexa. Que conversa é essa aí? Ele, não, por favor, aqui desse lado aqui, querida. O negócio vai até explicar para a esposa que você tá Exato. conversando com o sofá. É isso. Então a gente tem, Você tá conversando com o sofá. literalmente você personaliza aquilo que vai te entregar conforto, com o suporte de todas as nossas consultoras especialistas em conforto, e o nosso site, a nossa plataforma, que também é sensacional, usabilidade para você poder personalizar. E aí o terceiro passo, você experimenta. Então você pode usar a tecnologia de realidade aumentada para colocar o produto literalmente teu na ambiente. tua casa. Então você legal. consegue colocar o sofá, a cama no seu espaço em tamanho real para você visualizar dimensionalmente como é que ele vai ficar. Ou a gente envia amostras de tecido de forma gratuita, fazemos
demonstração online, ou você pode experimentar por 10 dias na sua casa o produto. Então, ao personalizar, a gente produz o produto, envia esse produto para sua casa e você experimenta por 10 dias. Não é nem só personalização do conforto em si, da gente pensar no móvel que vai lá para dentro. Você está personalizando, inclusive, o conforto da compra pro cara. Exatamente. Porque você minimiza aí os ruídos dele. Será que vai dar certo? Exatamente. E você minimiza dele também aquela coisa. Será que vai ficar legal no meu ambiente? Coisas que seriam complexas para ele resolver tudo ali na hora da compra, você já entrega para ele essa customização aí do conforto dele. Exatamente, Corneta. E além de personalizar, né, a forma como ele vai experimentar, a gente personaliza a jornada. Tem pessoas que preferem fazer a compra autônoma no e-commerce. Tá. Ok? Tem pessoas que gostam de conversar sempre por videochamada. Então a gente tem vários funis de vendas e várias jornadas de atendimento. Então, de fato, a gente entendeu isso tudo no meu primeiro Canva, né? De modelo de negócio, eu não previa. Então eu falo que eu tô no meu 97º Canva, versão do Canva, né? Então que eu fui mudando o meu negócio de acordo com as validações e com os erros e aprendizagem que eu fui tendo ao longo do tempo. Então eu entendi que conforto é individual. O que é confortável para mim pode não ser confortável para o Corneta, pode não ser confortável para o Thiago. E isso a gente tem que levar em consideração. E esse é o pilar 1 da marca, da Soft. Tanto é que Soft, né? Conforto. Sim. É individual. Por isso que a gente dá a opção das pessoas personalizarem o seu conforto e personalizar a sua experiência de compra também. Uhum. É que eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, colchão. Todo mundo gosta do tal do colchão de mola, né? Eu gosto de colchão de espuma. Mas qual espuma? É uma espuma que quando eu tive que fazer, eu tenho que mandar fazer. Colchão personalizado. Você vai lá e tem que comprar a espuma para fazer. E eu gosto da espuma, ela é um pouco mais espuma firme. Você é igual eu então, Corneta? Cara, mas para mim é o conforto ideal. Eu sento na cama, ela é aquilo. Só que você tem que mandar fazer. Não tem como você achar esse colchão pronto lá, porque você acha aquela mola que balança, aquele negócio. Cara, para mim é a melhor sensação. Daqui a um tempo você entra no site da Soft e personaliza teu colchão. Aí, ó, tá vendo? Sensacional. Que é isso, cara? Tipo, não é a mesma moleza, molinho ali que vai agradar todo mundo. Exato, exato. E você está trazendo, né, Daniel, a palavra-chave do mercado ultimamente, né? Experiência, né? Você proporcionar para o seu cliente uma nova experiência. Então, quer dizer, não é mais assim, somente entrar numa loja e você escolher algo confortável. Não, você pode trabalhar dentro daquilo que de fato vai corresponder com as suas expectativas. Você vai personalizar, né? Então, você ter a experiência de fazer do seu jeito. Exato. Isso é sensacional. É bem legal. E para completar essa jornada, a gente entendeu que, embora a gente consiga vender para o Brasil inteiro, para os grandes centros, São Paulo é o nosso principal mercado, e tem as melhores e maiores empresas dos produtos que a gente vende estão em São Paulo. E lá é o nosso maior mercado, a gente vende muito para lá, para o Rio. Sim. Mas a gente entendeu São Paulo que é number one? É número 1. Número 1. E a gente entendeu, inclusive, quem sabe em breve a gente sai com uma loja física lá, uma guide shop lá. Tá no nosso planejamento. A gente entendeu que, mesmo com toda a experiência que a gente consegue promover do lado de cá, mesmo assim tem uma fatia importante do mercado que só vai comprar o produto na loja. Então, por isso, de novo, a gente quer promover o máximo de conveniência e experiência. Para esse público, a gente está desenvolvendo agora parcerias, o canal B2B, né? Ou seja, parcerias em lojas multimarcas que vão estar com total exclusividade regional, que vão estar com os produtos soft dentro das lojas, para esse público que precisa estar na loja, que precisa interagir fisicamente com o produto antes de experimentar na sua casa. Esse produto que você falou é que você tem um produto com um design que ele vai ter que tem assinatura, que vocês estão lançando, isso? Isso, a gente tem alguns produtos, não são todos, Corneta, que eles são assinados por designers, né? Tá. E alguns deles, não todos na nossa linha. Que legal. E aí, isso daí também a pessoa vai lá e ela compra o design específico, que esse design é exclusivo ali, né? E ela ainda consegue personalizar, por exemplo, cores, formatos. Formato, medida, conforto, exatamente.
Ele mantém o formato, né, o conceito do produto, né, o design principal do produto e personaliza os atributos de conforto. Tô imaginando aqui uma coisa boba aqui, mas é assim, não sei, pensando aqui. É um sofá. Tem sofá com braço e sofá sem braço, né? Na época que eu tava comprando o sofá, eu tava aí nesse dilema. Porque eu acho sensacional o sofá sem braço, né? Eu acho muito legal, ele parece que dá uma sensação de conforto legal. Mas, na hora que você vai sentar, você sente que o braço é importante ali, né? Que ele faz falta. Então, para mim, era um dilema, cara. Mas deve ser sensacional, né? Você poder olhar para o modelo e falar, caramba, mas esse modelo aqui sem o braço ia ficar legal. Eu consigo fazer isso? Consegue. Que legal. Sei. E vou contar uma história legal. A gente, quando começou a sair mais para o mercado, questão da inteligência artificial, né? Há Sim. 2 anos atrás, a gente lançou alguns produtos que foram criados por inteligência artificial. Ainda as primeiras versões dos geradores, né? Então, o Dell-E, Sim. os primeiros. E a gente uniu muito a capacidade humana ali, ou a equipe humana e tal, com a inteligência artificial para criar alguns produtos. Sim. E um dos produtos que hoje são um destaque nosso, que se chama IA Bold, ele foi criado com essa mescla, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, com essa mescla de inteligência artificial com humano. E o braço dele, Corneta, ele é super contemporâneo, arredondado e super almofadado. Eu tenho um desse em casa, tá? Aí eu quero Todo dia ver. eu deito nesse braço. O braço Cara, o braço é o teu travesseiro. Então, é o melhor dos mundos. Você resolveu todos os problemas. Tipo, e com design. E com E com design. design. Não é aquela almofada, e com um baita de um design, tanto é que hoje é um sucesso. Você vê como é que a tecnologia com o ser humano... Eu brinquei aqui agora, mas é isso, né? Tipo, eu fiz um braço se tornar útil e bonito, né? Impressionante. É isso. Eu achei sensacional. Que sensacional. Ô, Dani, fala uma coisa pra mim. É um mercado, imagino eu, muito dinâmico. Como que eu posso usar? Que termo que eu posso usar? As pessoas são muito criativas nesse contexto de formalizar essa experiência. Às vezes você olha assim, cara, eu não acredito que ele pensou dessa forma. É muito louco isso também? Ou existe mais um padrão que vamos dizer assim, que o mercado brasileiro gosta, aceita? Como é que tá essa leitura de cenário hoje? Legal. Tiago, eu que trabalho nessa área de pesquisa e desenvolvimento já, que nem eu falei, desde os 13 anos, né, praticamente, acho que as coisas estão muito rápidas hoje em dia, Tá. né? A mudança e a individualização. Há uma grande tendência, né, mundial da individualização e da personalização dos produtos. Então, hoje as pessoas consomem dados da China, o que está consumindo na China, o que está consumindo na Índia, o que está consumindo nos Estados Unidos, tudo muito rápido, né, através da digitalização das plataformas sociais, etc. Então, antigamente, você fazia menos produtos, todo mundo queria mais ou menos as mesmas coisas. Hoje em dia, há essa velocidade muito grande. Então, o que acontece, por exemplo, eu acompanho muitas feiras na Europa lá, né? O Salone, por exemplo, que é um dos grandes, da maior feira de mobiliário e design do mundo, acontece em Milão, e a gente busca sempre que possível estar lá para ver. Antigamente, o que era exposto no Salone demorava alguns anos para acontecer no Brasil. Para tanto os produtos estarem disponíveis com essa tendência e também para o público consumir aquilo. Hoje está em tempo real. Então, não sei se eu respondi o ponto, mas na minha percepção está muito rápido. E está muito... a capacidade criativa está muito alta. A velocidade do consumo, da mudança, né, da questão da personalização também está muito rápida. Então, está tudo muito rápido. Tudo muito rápido. É óbvio que existem os produtos curva A, claro, né? Dado as dimensões dos apartamentos, dado aquilo que talvez esteja um pouco mais em alta, tem os produtos curva A, sempre vão ter, mas hoje a cauda longa é longa. É longa. É longa. É até uma curiosidade que agora me vem na cabeça assim. O pessoal troca muito cor, textura, né? Espessura da almofada, ou há muita mudança no modelo original, assim? Como que é isso daí? O Corneta, muito legal isso, cara. Em termos de tecido, veja, eu tô surpreso da quantidade de pets. Pet é um dos mercados que, né, eu acho que é um dos que mais está em crescimento no Brasil, não tenho referência no mundo, mas
Então, acho que de 10 clientes que chegam, 11 tem pet. Uau! Vai, 9 tem pet. Uau! Tá Pet nesse nível? tá muito grande. Caramba, Thiago. Eu não tenho dados aqui de mercado, mas eu sei que o mercado de pet está em plena ascensão. Sim. E eu vejo pelo nosso lado. Então, pô, tecidos pet friendly, tecidos que fáceis de limpar, e aí a gente traz muita tecnologia nesses tecidos também. Legal. Então, respondendo essa questão, tecidos que fáceis de limpar ou que sujem menos, repelentes a líquidos, que o gato não se sinta atraído de arranhar ou que sejam resistentes às unhas do gato, isso é Ou que unanimidade. o cachorro chegue perto e não queira comer, dá uma mordida e fala, não gostei disso aqui. Isso é unanimidade. Então, aí você tem uma gama de tecidos, os mais claros são os mais procurados, desejados, no entanto, os mais difíceis de você manter limpo, com aspecto de novo, né? E aí tem que entrar a tecnologia para suprir isso. E esse conforto, né, Dani, me corrija se eu estiver errado, pós-pandemia cresceu absurdamente, né, cara? Muito. Que aí você em casa, você começou a perceber, né, ainda mais a necessidade de conforto, ou às vezes a necessidade de uma troca, né? E eu perdi essa onda, Thiago, infelizmente. Bom, a pandemia, eu pedi a conta e veio a pandemia. Entendi. Então, eu não estava com a soft operando ainda. E durante a pandemia, a indústria moveleira toda, todo mundo, né, não sabia o que ia acontecer em termos de mercado. E todo mundo fez planos muito de contingência e tal. Só que o mercado estourou porque todo mundo estava dentro de casa consumindo mobiliário, consumindo coisas para dentro de casa. Então, a indústria moveleira nunca cresceu tanto quanto na pandemia. Só que eu não estava, a soft ainda estava no papel. Eu ainda não estava navegando nesse consumo pós e durante a pandemia ali. Mas com certeza, depois dessa coisa de todo mundo estar dentro de casa, o valor de ter um ambiente confortável... Mudou demais, aumentou muito. Aumentou. Que legal, né? Assim, a pandemia foi uma grande escola para um monte de gente para entender que a gente imaginava um monte de coisa que ia ser diferente e tal, né? Mercado de odontologia, primeiro todo mundo ficou em casa e parou, depois todo mundo começou a se ver demais na frente das câmeras e começou a se preocupar com o tratamento do sorriso, né? Porque se via muito na frente das câmeras, então teve um monte de coisa que foi inusitado, imprevisível. Você só conseguiu descobrir ali acompanhando e passando por aquilo, né? Tipo, o cara foi para dentro de casa, começou a trocar o sofá, muitos trocaram de esposa. E descobri também o sorriso, né? Umas coisas assim que ninguém nem fazia ideia de que ia ser isso. Não tem como. É verdade. Começamos lá um negócio, você entrou depois da pandemia, certo? Exato. E tudo deu certo, assim, tipo, começou lá, todo mundo deu certo? Como que foi isso daí? A gente comecei sozinho, num coworking. Tá. Rodando localmente, para validar o problema, para validar a microsolução. E fui pro mercado, fiz o meu primeiro Canva, né? Ou seja, onde você mais ou menos desenha o teu negócio. E fui pro mercado, que nem eu falei, eu tô na 97ª versão do Canva. Eu achei que o meu público seria um, hoje é outro. Eu achei que o meu ticket médio seria um, hoje é outro. Eu achei que a maior oportunidade minha estaria em algumas regiões e, na verdade, ela está em outras. Eu achei que a minha venda seria de uma forma predominantemente autônoma e hoje é em outro formato. Então, por isso que eu digo que não são erros. Se eu entender como erro tudo isso, foram muitos erros, mas foram muitos aprendizados. E isso tudo hoje eu tenho dentro da nossa mala e esse é o nosso principal ativo. Tá. Então, hoje, do que eu desenhei no papel lá, Corneta, para hoje é outro negócio. Você imaginou que o cara ia comprar sozinho lá na internet que ia dar tudo bem. Você está descobrindo que ele ser acompanhado por um consultor, vamos dizer assim, um vendedor, que é mais consultor, que entende design, que vai ajudar ele a fazer, é importante. É muito importante, exatamente. O site, ao mesmo tempo, a plataforma tem um papel indispensável, o cliente chega já sabendo o que ele quer, mas ele precisa ter o contato olho no olho, uma parte, um percentual, que eu sei qual é, um percentual importante,
essa venda consultiva é muito importante. Eu vou fazer uma metáfora aqui, vou usar só de metáfora, tá? Mas você está indo para um modelo próximo do que é a Polishop. Tipo, você vai ter lojas presenciais ali, onde as pessoas vão ver e tal. Mas se Exato. ela quiser, ela entra e compra online, tal, é alguma coisa assim. É isso aí. É isso aí. É multicanal realmente na veia. Multicanal. integrado ali. Omnichannel. Com digital, Omnichannel, sensacional. físico com digital, conveniência ao extremo, Uhum. estar onde o cliente está, no momento que ele quer comprar, Certo. no nível de experiência que ele espera Mas ter. o teu produto é um produto sempre de entrega, né? Teu produto é um produto que o cara chega lá e tal, idealiza ele e você entrega para ele. Sim, Tá. ainda assim, a gente tem no nosso roadmap a inclusão de serviços de conforto, Sim. mas ainda no papel. Por enquanto, entrega física. Mas você vê potencial para franquia? Sim, Vê. sim, Thiago, tá no nosso roadmap também, Tá. mas tanto é que a loja a atual nossa, né, a gente está agora mudando, como você comentou, para uma loja maior, foi um experimento. Aonde você vai mesmo? Conta Nossa, aqui, você contou pra gente, mas conta pra todo mundo aqui. Nós Você vai estamos agora. hoje na Valdemar Spranger, aqui em Londrina, para quem é daqui. É uma região plena ascensão, super nobre da aham. cidade. É E a gente- perto vou dar uma referência aqui pro pessoal, Flanagan's. É um pub lá, muito né? bom. Bem legal. E ali eu testei um formato compacto de 130 metros, uma guide shop, com realidade aumentada, totem de personalização, e foi um experimento aquilo ali. E se eu validasse ele, a minha intenção era criar mais lojas dessa em vários outros centros do Brasil. No entanto, a gente testou, mudou o formato, e foi mais um aprendizado que foi para a mala, não escalo ele. Esse formato compacto tem um ROI muito interessante a loja, mas eu entendo hoje as limitações dela. Então a gente está indo agora para uma loja bem maior e num ponto muito mais âncora Você da cidade. precisa de área de exposição? A área de exposição é muito importante, Tá. porque o ambiente nosso nessa loja central, né, que essa na realidade não é só uma loja para atender o mercado local, mas é uma loja que o meu time de vendas consultivas que atende o Brasil inteiro está lá, então eles usam todo o ambiente para demonstração online. Então, para uma videochamada. Então, o cliente entra no site, ele pode clicar lá e meio que entrar na hora ali na loja. Você já viu o modelo que os chineses estão usando agora? Eles têm alguns shoppings lá, que os shoppings têm várias lojas, mas que essas lojas elas não servem para venda presencial. Elas só são estúdios para lives, para venda online. Ah, Só. isso aí. Shopping é vazio. Tal do Sim, live só para commerce. venda online. Aí ele é um estúdio, que é isso, que é essa possibilidade de... Oi, tudo bem? O senhor está em São Paulo? Tô, que legal. Vem aqui comigo na loja. O cara já... Opa, o cara tem loja, né? Ele já... Aí ele vai e visita. Então, na verdade, é quase como se fosse uma loja. É um conceito bem louco, mas é uma loja estúdio. Porque ela tem que ser um cenário maravilhoso, bem iluminado, tal, porque o cara o tempo todo vai estar usando câmera, vai estar usando coisa, e leva o cara e faz o tour e vê os produtos. É isso aí. É isso que É isso aí. uma das lojas do futuro. É isso aí. Que sensacional. Então, no É nosso uma loja plano- estúdio. Isso é É sensacional. a loja estúdio, ó, o Loja conceito novo. É isso aí. E no nosso plano tá essa questão de franquia, mas degrau a degrau. Então, primeiro Sim. a gente vai buscar sócios locais. Então, um empresário que entende muito do mercado de Curitiba, por exemplo. Então, a gente vai primeiro validar a sociedade local e depois um modelo de franquia quando tiver o formato extremamente validado. Bem legal. É que para validar é um processo, né? Até fazer parte da BF, né? Tem todos aqueles protocolos e tal, tudo. Mas é um produto de extremo potencial, né, Corneta? Sim, eu acho que essa Sensacional. validação que ele vai fazer desse modelo de loja agora vai ser um Eu também acho. dos pilares aí desse modelo aí. E eu acho já que recebi essa semana um convite do empresário de São Paulo para abrir. Na hora que ele viu só o projeto da loja, ele falou, cara, vamos abrir uma dessa aqui em São Paulo. Então, vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Eu acho que Que vai legal. ser importante, vai ser uma grande mudança aí para vocês aí, um dos marcos aí. Eu acho que o negócio vai para Vai as cabeças. para essa cabeça. É. E o lugar é muito legal, né? O local ali onde tá, né? Vai ser ali naquela avenida que tem... É uma avenida ali, é rua, né? Não, Ali ele é a rua Montevidéu, não é? Montevidéu, bem Montevidéu. na frente do Gelobel, né? É bem na frente ali? Bem na
na frente da rotatória do Jolobel ali. Se você sentado no Tá. Jolobel tomando um chopp, vai estar olhando a gente, sabe? Você tá do lado mais ali, você tá do lado, vamos dizer assim, quem tá vindo da Higienópolis, você tá à direita ali. À direita, exatamente. Bem na Isso. esquina. Exatamente. Pô, aquilo ali ficou bonito, cara, é Um enorme vidro ali. curvo, exato. É aquilo ali. Ah, feão, show de bola É, ali. aquilo ali, cara. Demais ali. É ali. A gente deve mudar aí nos próximos 60 dias, 45 dias, 60 dias. A gente deve estar para lá. E aí lá vai toda a parte de marketing e vendas, né? Sim. E o showroom de produtos. E aí a minha estrutura de operação, né, logística, continua na estrutura em Arapongas. Entendi. Bem separado, tá certo, Separado, né? tem que ser. Um lugar mais de distribuição, outro local de vendas mesmo, de comunicação ali, né? É. Bem legal. Ô, Dênio, outro ponto. Tudo isso é maravilhoso, né? Mas também para nossa audiência, mais do que nunca, o mercado ele é muito dinâmico, o mercado ele acontece, como você mesmo trouxe, de uma maneira muito proativa, não para, é uma mudança, né, muito intensa. Não dá para sonhar sozinho, não dá para realizar sozinho, né? Hoje, fala pra gente, você como empresário, a importância da cultura. Tá, vamos falar sobre essa questão chamada cultura. O que define cultura, né? Nós podemos ditar aqui alguns indicadores. Nós podemos ditar princípios, valores, hábitos, né? Então, qualquer lugar do mundo onde nós formos, se a gente for para o Japão, é um tipo de cultura. Se a gente for para Nova Zelândia, é outro tipo de cultura. O Brasil tem uma cultura. Estados Unidos tem outra. Dentro de uma empresa, como manter essa chama, né? Como manter essa cultura que impele as pessoas a sonhar também junto com você, esse senso de pertencimento da equipe, porque você vai crescendo, automaticamente a sua equipe também vai crescendo e você precisa de mais pessoas pegando junto. Como manter essa cultura vencedora, essa cultura saudável, né? Esse ambiente, porque tudo isso é importante na construção de tudo aquilo que vocês estão almejando. Fala pra gente quais são os pontos cruciais. São assim, um pouco mais dessa cultura da soft, né? E a sua importância, porque, deixa eu abrir um parênteses aqui, Corneta, é um baita líder, viu? Ele. É um baita líder. Eu tive, assim, tenho o privilégio de estar no contexto dele, né, ali sempre, e os feedbacks também dos liderados, né? Então, a importância de um líder que valoriza pessoas, né? A importância de um líder que potencializa, maximiza as habilidades e consegue, de fato, potencializar o melhor de cada um. Então tem esse ponto importante também no meio de tudo isso. Não é apenas um bom produto. Sim. Obrigado, Thiago. Tem todo um contexto e falo com muita tranquilidade sobre isso. Mas fala pra gente a importância de uma cultura dentro desse contexto todo que vocês estão construindo. Pô, é essencial, né? Nada é feito sozinho. A vida do empreendedorismo é solitária, né? É muito solitária, por mais que você esteja o tempo inteiro cercado de pessoas e fazendo junto, é muito solitário ser empreendedor. Sempre ouvi isso antes de empreender. Falei, cara, você nunca vai se sentir tão sozinho na tua vida quanto na hora que você empreender. Eu falei, né, meu pai foi empreendedor, eu sempre estive do lado de grandes empreendedores. Sim. Não deve ser assim, não. Então, é muito sozinho. Mas o sentimento de estar sozinho, você sempre está repleto de pessoas e as pessoas é que fazem a coisa acontecer, né? Então, a cultura é algo extremamente importante, é difícil, complexa. Então, para mim, a gente é uma empresa muito jovem ainda, 4 anos. Eu digo que a cultura ela está em plena transformação e sempre vai ser transformada a cultura, né? O ambiente externo muda, a nossa cultura, só que a base não pode mudar. E a base, eu tenho um manifesto de cultura na Soft, que o slide 1 é a minha mãe. É engraçado, a gente tem um sofá grafitado de ponta cabeça na loja, assim, e minha mãe tá lá agarrada no sofá, eu botei aquele slide, e aí eu faço onde eu coloco os valores que são inegociáveis lá dentro. Eu acho que isso é a base da cultura, né? Aí a cultura é repleta de ritos, de uma série de momentos únicos, momentos coletivos, momentos individuais. Mas eu acho que os valores são a base da cultura. E os valores, querendo ou não, nós somos seres humanos. Tem IA para tudo quanto é lado. Somos seres humanos e os valores são humanos.
E os valores a gente carrega de fora para dentro, não tem jeito, é uma das coisas que vem de casa. Por isso que eu coloco a minha mãe lá e o pessoal acaba sendo um momento de descontração sempre que a gente fala sobre isso, porque é a mais pura verdade. Então os valores vêm de berço, eu busco colocar respeito como um dos valores inegociáveis lá dentro, e entre vários outros. E dali para frente tem as questões de performance, né? Então valores, eu acho que para mim é a base da cultura, e sempre que é possível, a gente resgata os valores para fortalecer a cultura. E aí a gente tem nossos jargões do dia a dia, a empresa vive de evolução, vive de performance, vive de entrega, e a cultura precisa dar condições para isso, tudo isso num ambiente que seja pessoalmente, profissionalmente e financeiramente próspero. Eu sempre falo isso, quem entra aqui tem que sair pessoalmente, profissionalmente e financeiramente melhor. Esse é o meu lema para quem entra na Soft. É um ambiente extremamente desafiador, porque inovação vem carregada de desafio, esquenta a frigideira todo dia. E eu falo para a galera, antes de entrar, eu não prometo sucesso, eu prometo energia e prometo esquentar a frigideira. Porque às vezes a pessoa entra achando que não, aqui é um ambiente tranquilo, eu vou sempre fazer isso, tal. Não. Então nem vem, porque não é aqui que você vai achar esse ambiente. Não, a pessoa não consegue ficar, né? Mas o ser humano em primeiro lugar. Então a gente preza demais pelo respeito por um ambiente que realmente tenha esse ambiente de prosperidade. E aí a gente tem nossas frases guia, né? Então eu tenho uma coisa que eu aprendi, eu trabalhei um tempo na Spypa, que é da Coca-Cola, e tinha um gestor lá que eu trouxe isso para mim. Seja foda. Né? Seja foda, tenha foco, disciplina e atitude. O foda é só uma brincadeira, mas tenha foco, disciplina e atitude. E isso é o que transforma qualquer coisa em resultado. Foco naquilo que precisa ser feito, foco no cliente, foco. Disciplina, cadência, consistência, para cumprir com o processo. E atitude. É aquilo que a gente estava falando no começo, né, Corneta? Não adianta você ficar... Puta, tô com foco só nesse conhecimento, mas eu não tô levantando da cadeira, não tô saindo do prédio, não tô indo fazer acontecer. Então, seja proativo. Então, foco, disciplina e atitude, e eu acho que é assim que, aos pouquinhos, a gente vai construir uma cultura lá de respeito, Sim. De prosperidade pessoal, profissional e financeira, e de resultado, né? E de inovação. E ele falou uma coisa... que me remeteu uma ideia aqui. Ele tem um pessoal lá, chave, que ele falou que ele percebeu nas suas versões aí do negócio, que o pessoal gosta de atendimento humano, né? Legal. Atendimento humano no teu negócio, né? É o atendimento do vendedor, do consultor, né? E a gente tem um grande entrave, que é assim. O produto dele é um produto inovador e que ele precisa que as pessoas sejam apaixonadas pela inovação e pelo conhecimento. Então ele precisa que esses vendedores deles conheçam muito, porque ele está vindo de um cliente que ele é do ambiente digital também, que ele vai pesquisar pra caramba, né? E tem muito vendedor hoje que tem gente que se incomoda, fala assim, eu fui naquela loja e eu comecei a conversar com ele, porque às vezes o cara, quando vai comprar um produto, ele é apaixonado pelo produto, ele sabe muito. E hoje você chega para comprar em algumas lojas, o vendedor não sabe nada do produto no nível do cliente. E o que o cliente espera é o contrário, que aquele vendedor que lida o tempo todo com aquele produto, que ele tem um entendimento fantástico, ou pelo menos que contribua com a jornada dele de compra daquele produto, né? Então, assim, é legal ele falar disso daí, porque ele já entendeu também que o desafio ele tem que pegar jovens, né, que tenham cabeça boa e que estejam a fim de... Tu vai vir aqui para... Nós estamos inovando sempre, né? E você vai ter que entrar nesse ritmo que faz parte, esse atendimento legal teu passa por isso, né? Com certeza. Os clientes chegam muitas vezes, o próprio site nosso, e hoje com inteligência artificial, com as buscas que tem na web, ele chega sabendo muito, já sabe o que quer, já sabe composição, já sabe tudo. Então o nosso vendedor realmente tem que ser muito especialista e tem que ter a sensibilidade de entender o que é conforto para o consumidor que ele está falando, sabe? O ouvir, né? Então
de fato, o vendedor tem que ser realmente, tem que ser fora da curva. Tem que ter muita empatia e sensibilidade. Vamos voltar lá para aquela história que eu tava brincando com a espuma lá, né? Eu falei, eu chego lá, o cara quer me empurrar o colchão de mola, eu já vou sair de lá, né? Pô, não entende de mim, né? Pô, não sabe das minhas dores. O cara vai ter que me escutar, né? Falando, não, peraí, opa, o negócio dele é que ele é mais ligado na espuma do que na mola. Então eu vou trabalhar aqui e tal. Mas é basicamente isso, né? E às vezes o cara fica puto e vai embora e não compra o negócio porque o cara não escutou ele, né? Exato. Que é só falar e não escutou como que o cliente usa, qual é a necessidade, qual é o momento, qual é o desejo, qual é a preferência. Mago. Daqui. E é isso. E a gente tem produto que chega a ter, Corneta, 4 opções de conforto diferentes. Que legal. Você imagina você lá no Tocantins, muito obrigado. Sim. Você lá no Tocantins escolhendo o teu sofá com 4 opções diferentes de conforto. E o teu sofá tá, sei lá, 3.000 quilômetros de distância. Ele vai ser produzido a 3.000 quilômetros. E a nossa taxa de acerto do tipo de conforto não vou dizer 100%, porque seria 99,9%. Eu acho que deve ser bem legal o vendedor, né? Ele tem que ter uma sensibilidade muito legal. Você gosta mais molinho, mais levemente mole. É igual ele brincou comigo, eu fui falando para ele, que ele falou, nossa, mas eu também gosto dessa mesma espuma. Ele tem que ter essa sensibilidade, né? Falando, não, eu também prefiro isso, né? Ver o que o cara tá vendo, né? Porque imagino isso, falar, ó, tem esse tipo aqui, esse tipo... Deve ser bem legal, assim, de... É claro que isso entra, todo esse feeling humano, assim, né? Mas entra muito teste. A gente errou muito, né? No tipo do conforto. Sim, então a sim, gente entendeu qual pergunta que a gente precisa fazer, ótimo, quais materiais e quais tecnologias de apoio a gente precisa usar em determinado momento dessa apresentação, para que a gente entenda realmente o que o cliente gosta e para que o cliente também tenha condições de escolher aquilo que ele quer. Então, desculpa, Corneta. Então aqui entra desde a escolha do vídeo correto, da foto correta, da explicação correta, da pergunta correta, feita no momento correto. Entendi. E isso parece banal, mas é fruto de muito experimento, de muita validação. Bacana. É bem bacana. Tem várias coisas, né, que passam aí. Por exemplo, vai comprar um sofá, a variedade do material, né? Tem gente que é apaixonado pelo couro, acha fantástico. Tem gente que não suporta o couro porque não gosta do sentar no couro, né? Que é totalmente diferente e tal. Então, assim, deve ser muito legal, né? Deve ser um entendimento bem bacana, né? De entender o que o cara gosta, o que o cara não gosta. Isso é bem legal. E uma das coisas eu compartilho com quem está assistindo, que está pensando em empreender, eu acho que é legal a gente aprender com o erro dos outros, né? De novo, o erro não, com a experiência do outro. E como eu disse, quando eu fui para o mercado, eu achei que o meu público seriam jovens, tecnológicos, os adotantes imediatos ali, e dos grandes centros. E na realidade, eu nunca vou me esquecer uma venda que a gente tinha 3 pessoas, era eu e mais 2 pessoas, eu fiz para uma senhora ela estava praticamente comprada no site, chamou no WhatsApp, e eu ali, né, não me conta, vá direto, peguei a consumidora e fui entender, ela tinha 70 e poucos anos, morava na periferia de São Paulo, da Grande São Paulo, e ela nunca tinha comprado nenhuma meia pela internet, e estava comprando um sofá de 17 mil reais, automático, e comprou. Você tá de brincadeira comigo? Aí eu falo, nenhum planejamento, ou não vou dizer nenhum, mas é muito difícil você acertar sem abrir a porta e ir para o mercado. E vou te falar, hein, você tem um desafio lá que você sai fora do modelo de e-commerce total do mercado, né? Já é desafiador para você receber. Eu imagino que, por exemplo, quando chega e vai, beleza, comprei agora um sofá de 17 mil. Eu vou imaginar aqui, você vai me explicar como que isso funciona. Porque eu passei por isso. Eu testei um modelo de agência que ela funcionava totalmente digital, vendia no Brasil inteiro. E aí eu tinha lá produto que eu vendia que era 8 mil reais. Aí quando batia no cartão, eles recusavam a compra, porque era tipo, aquilo entrava no antifraude. Porque ele tá fora do radar. Porque o cara fala, nossa, é uma compra fora do normal. Né? Eles estão acostumados com ticket baixo, valor baixo. E saiu alguma coisa, qualquer coisa que oscilar,
ele não consegue. Aí eu lembro que na época eu tive que ir atrás, você tem que desenvolver uma relação com o meio de pagamento, ele vai lá, tira um antifraude para você e tal, você vai correr mais risco, mas o tipo de compra que eu tinha era tranquilo, mas você não, você vai, ao mesmo tempo que você vai fazer um produto para entrega depois, então não tem aquele problema assim, que vendi 17 mil aqui, o produto vai sair daqui agora da loja, então tem um tempo para entender se aquela compra é uma compra boa, tal, né? Mas você tem que ter, é outro modelo, né? É outro modelo. Corneta, Você foge do padrão, né? sim, e de novo, é mais uma das coisas, eu tenho reunião constante com os subadquirentes, por exemplo, PagBank, eles falam pra gente, cara, se atualize toda semana sobre métodos de fraude, porque as tecnologias avançam e os tipos de fraude também avançam. Então, o que acontecia há 6 meses atrás... Uhum. Diferente hoje. Hoje é diferente, hoje é Uau. outro golpe. Então, eles, o pessoal da gerência lá do PagBank, me trouxe isso e o tempo inteiro a gente está em contato com eles porque há o risco. Diminui o risco por causa disso, Corneta. Você foi muito certo. A gente produz só depois de ter recebido. Ciclo financeiro positivo. Só que mesmo assim há vários riscos de fraude. A gente já caiu em alguns. Ano passado eu perdi 6 vendas, 6 sofás. Assim. Certo. E, pô, sofá de ticket médio alto Ah, de fraude. Mas, de novo, aprendizado, experiência. Esse ano eu não perdi nenhum. Mas você entregou o produto? Entreguei tudo, perdi. eu imagino Perdi como frete, que foi. perdi tudo. Enfim, mas aquilo, por quê? Porque eles se reinventaram no tipo de fraude, eu não estava preparado para aquilo, hoje eu tô. Então é a coisa do experimento o tempo inteiro. Então, realmente há o risco e a gente tem que estar o tempo inteiro. Mas, ô Dênio, entra o dinheiro na conta? Entra o dinheiro na conta E sai depois? e sai depois. Eles podem... Eu não vou falar Não, aqui, porque melhor senão- não. Sim. Mas existe essa possibilidade. assim. Existe, é claro que agora tem mecanismos de antifraude com detecção facial, do próprio Ah, meio de pagamento, que diminui. Tem uma série de... Não, e você é visado. Eu tenho certeza Sou, que você sou, é sou. visado. Por causa do ticket médio dele. Se o cara dá um golpe nele de 6 sofás, o cara arrasta uma grana. Sou. É. Mas aí Ele a é gente já tá avisado. vacinado, a gente já tem a Sim. acessibilidade, já tem todo o protocolo interno. Sim. E- Pra diminuir margem de... É. Mas é bem isso daí. Eu tô falando, o negócio. Se dele dá um é golpe fora da nos curva. aposentados, né, Corneta? Oi? Se dá um golpe nos aposentados, né? Cara, não. É. Né? Se esse o negócio- INSS só... Não, se o INSS só me se o sistema. Como que é? Se o sistema público, público dá golpe, dá golpe, você imagina, né? imagina o que não é o mercado. É um ambiente volátil. Volátil. Se empreender é correr risco, não tem jeito. né? É Mas tá bem aí. isso, né? Você tocou num ponto-chave, né? Se a gente tá seguro, nem com o que era para estar seguro, imagina com aquilo que se corre risco Que tristeza. constante. Não é fácil, não. Cara, é incrível. Verdade. Que história sensacional, né, Corneta? É fantástico, né? Aproveitar aqui para fazer um convite para todo mundo que está assistindo a gente, Sim. né? Curtem, comentem, compartilhem, né? É muito importante sua opinião, você deixar lá o que você achou do programa, do episódio, né? Dá lá suas dicas pra gente, de convidados legais pra gente trazer, né? Manda pra frente também, manda pra um amiguinho, pra amiguinha, né? Porque às vezes você tem alguém aí que tá vendo e fala assim, poxa, mas se eu mandasse esse episódio aqui pra fulano de tal, ou pra minha amiga, ou pra quem for, né? Ele ia ter uns insights legais lá pra vida dele, né? Às vezes tá precisando de um insight, quem sabe não vem com a informação que você pegou aqui no episódio, tá? Outra coisa, nos acompanhe nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente tem aqui no YouTube, né, onde você vê o episódio na íntegra. Temos também, é possível você ver o episódio na íntegra no Spotify, a gente também está lá no Spotify, né, e estamos em outros também, né, temos no Amazon também, né, e igual a gente brinca, né, dá para assistir o Inspira Pod, né? Com o quadro Inspira Business, você consegue assistir se você estiver na Lua, né? Viajou para a Lua lá, tá fazendo um tour daquele que tem agora de você pegar como que fala? O foguete, O foguete lá, né? Fazer um tour para pessoas que gostam de exclusividade, né? Quem sabe fazer uma viagem dessa, né? Para a Lua. Aí tá lá, o Starlink, conecta na rede, né? E
assiste a o gente. Inspirapod, assiste a gente lá numa boa, na Lua. Na Lua. Dá pra assistir no meio da Amazônia, no Pantanal, né? Tá pescando lá, Sim. né? Os peixes vão ficar incomodados. Vão ficar Mas incomodados. a Sentado conversa no vai ser sofá da boa. Soft, Da Soft, Ué, dentro de sentado casa. lá na sua fazenda, Ué. no meio do Pantanal lá, né? Você que verdade. tem uma fazenda aí no Pantanal, compra um sofá da Soft e senta para assistir um podcast. Ah, mas não tem internet, banda larga aqui, não vai funcionar. Compra o Starlink. O Elon Musk é parceiro nosso, Né? tá com uma promoção bem Tá com legal aí, promoção, né? E já compra um sofá, ele manda entregar lá, já manda instalar Starlink lá e boa, vai viver a vida bem, É né? isso aí, confortavelmente. Bem, certo? Então, vamos em frente? Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em Então, frente. tá bom. O que mais que nós temos aqui de perguntas para fazer por aí? Posso, assim, eu acho que aproveitar isso, Corneta, que o Daniel tem compartilhado. Se fosse para dar um conselho para quem está começando, eu gosto muito do conselho porque o conselho, ele me permite até um versículo, né, que na multidão de conselhos há riqueza e sabedoria, né? Então, o que você falaria para quem está iniciando a sua jornada, que está assistindo o Inspira Business aqui, curtindo esse papo maravilhoso? Qual é o conselho-chave, na sua visão, pela sua experiência, que você compartilha com a nossa audiência? Sensacional. O conselho-chave, a gente tá falando de um, né? É difícil colocar aí. Faz uma lista. Se você tem mais de um, peraí que eu vou anotar aqui. Cara, eu ouvi grandes conselhos antes de empreender, Tá. mas eu diria que o primeiro deles é saia do prédio. Né? Saia do prédio, vá, observe, Sim. viva, se conecte, converse, observe o problema das pessoas, observe o que já existe, não terceirize essa experiência, esse contato. Uau. De ouvir, de entender as necessidades, de encher a mala, aquilo que a gente tanto falou, né, nesse bate-papo sensacional, de encher a sua mala. Então, vá para a rua, saia do prédio. Eu acho que esse é o principal conselho, porque te minimiza erros. Minimiza erros. Hoje, você pode ter uma opinião distorcida daquilo que você acha que vai dar certo se você não vai e observa. Diria que esse é um. Agora, o empreendedorismo, ele vai ser desafiador. Isso, eu acho, para mim, foi para todos os empreendedores que eu falo, com quem eu converso, Sim. o empreendedorismo ele é desafiador. Então, a internet está cheia de conteúdos do tipo, é sensacional, ficou rico, etc, etc. Esse é o lado bom que em algumas situações acontece, Sim. mas ele é repleto de desafios, repleto de coisas novas, ainda mais se você traz uma camada de inovação no teu negócio. Então, esteja preparado, tenha resiliência, né? Resiliência, mente aberta, esteja aberto ao novo, à opinião contrária e se prepare. E não faça nada sozinho. Não faça nada sozinho, eu acho que esse também é o terceiro na ordem aí. E todo empreendimento, todo negócio precisa ter capital, né? Seja capital financeiro, seja capital intelectual, precisa ter capital. E isso sim é algo que dá para se planejar um pouquinho antes de pular. E tem a metodologia, né? O feeling é muito importante, com certeza, né? Mas tem um pouquinho de metodologia que minimiza bastante aí o caminho também. Sensacional. Bacana. Tem uma lista aqui de 17... Eu sou um guia. Um guia. Saia do prédio, né? Viva. Saia do E prédio. um ponto-chave, não terceirize suas experiências. Legal, né? Legal. Não terceirize suas experiências, né? Quer dizer, viva, né? Viva. Observe você com Observe seus olhos. você, né? É isso aí. E outra coisa que eu ouvi antes de empreender e que esteja preparado porque você não vai ter 17 altos e baixos no mês, né? Você tem 17 altos e baixos em uma hora, né? Depois que você empreende, você tem 17 altos e baixos em uma hora
E Flávio Augusto, pô, ouvi agora ele falando sobre isso, me veio agora na cabeça. Você também não pode se destruir por alguma coisa, por um baixo, porque senão você para. Então você tem que ser resiliente. Vira essa página e vai para frente. Porque o empreendedor, ele é solitário e ele sofre porrada. Ele leva porrada o tempo inteiro e isso faz parte do jogo. É desafio toda hora, né? Então, mas é prazeroso demais e vamos para cima. Vamos pra cima. E alinhado a isso, eu eu escrevi um pouquinho sobre isso aqui na semana passada. Você ter o poder de escolha, de escolher. Porque se você não escolhe, escolhem por você. Então, se você não decide, vão decidir por você. Aí fica complexo, que aí você não vive, você representa, né? Seja o protagonista da sua própria vida, né? Da sua própria A vida. própria vida foi dada para você com carinho, né? Você foi trazido para cá por algum propósito, né? É verdade. Viva esse propósito. Exato. Viva só isso. Faz o que o Papai do Céu nos pede, com carinho, né? É isso. Escolhi você para estar aqui. E de fato, uma escolha, né? Porque a concorrência é grande desde quando vai, né? Sim. Você foi escolhido mesmo, né? Pra fazer É isso. muito forte, né? Se a gente parar e analisar, é muito forte. Muito forte. Porque desde quando a gente, lá na concepção, pô, toda aquela correria lá, né? Como a gente aprendeu, e você foi escolhido. Então, assim, tem propósito, né? Sim, tem propósito. Tem propósito e eu digo que Deus sempre está do nosso lado, assim, né? Então, nos momentos mais solitários, que você se sente solitário de pessoas, Deus é o que te dá a força realmente e o caminho. E isso nessa trajetória minha aconteceu diversas vezes, assim. Acho que é isso, né? A gente tem que ter uma base legal, fé, metodologia, óbvio, e seguir em frente, né? Escolha o seu difícil, né? É. Escolha o seu difícil. Porque tudo vai ser desafiador, né? Escolha o seu difícil. É né? uma coisa que a gente tem que aceitar, né? Na verdade é assim, nós vivemos uma cultura que é até questão, acho que biológica, a gente tem um apego muito grande com a conservação. E essa conservação envolve que a gente tenha as coisas seguras, né? E essas coisas seguras envolvem isso. A gente quer coisas que sejam mais estáveis possíveis, né? Legal, nós corremos atrás do tempo, nós estamos planejando, nós estamos fazendo tudo e tentando controlar aquilo que é incontrolável, né? Quando você aceita que as coisas são impermanentes, que elas estão em constante mudança, que você tem que aceitar e viver da melhor forma o teu dia a dia, né? E se entregar realmente a esse propósito, né? E fazer da melhor forma, pensando só na sua grande missão, o seu grande propósito. Vim uma coisa, vou embora melhor do que eu vim, né? Pega sua malinha e segue seu caminho, né? Segue o seu próprio caminho, né? É verdade. Seja o seu protagonista, né? E vamos Sim. em frente, né? O Daniel colocando em prática as ideias dele, né? Quantas ideias, quanto aprendizado ele falou, cara, agora chegou na hora de eu fazer uma coisa legal. Vou contribuir de que forma? Vou transformar isso num negócio, né? Que é como que fala? A Soft, né? Isso ele contribui com a vida dele, com a vida das pessoas que trabalham com ele, com a vida dos parceiros, os sócios dele, né? Com a família dele e com o crescimento dele pessoal, né? Ele foi se tornando uma pessoa melhor com tudo isso que ele foi recebendo de bagagem, né? Então é esse o processo, né? Nós viemos para cá para fazer isso, né? É isso aí. É só você aceitar e não ficar esperando que alguém vai te dar alguma coisa, não aceitar alguém te dar alguma coisa de mão beijada também, É verdade. porque senão não teria um processo, né? Uma vez eu fiquei para pensar assim, do ponto de vista científico. Diz que o universo tem quase 14 trilhões de anos. Tudo foi projetado para nesse momento, 2000 anos depois de Cristo. 2000 anos não é nada perto de 14 trilhões, tá? Está aqui um jovem pipolho, igual nós aqui, vivendo uma vida. Sim. Não tem propósito, não foi por verdade. acaso que 14 trilhões, um monte de coisa existiu para você cair aqui de paraquedas e estar no meio disso tudo. É muito louco, É né? muito louco. Não, e o que aconteceu entre vocês? Vocês trabalharam juntos num período, você está num lugar onde o Corneta decidiu empreender e nós estamos ouvindo uma história que você decidiu empreender. Sim. Olha só. Isso é extraordinário. E a gente não sabia de nada disso. Né? Porque quando eu falei assim, mas peraí, Corneta, professor, que você falou aquele dia, eu falei, é ele mesmo e tal. E aí, olha o que é.
o propósito, né? Você está contando suas experiências, quando ele está num lugar onde, com certeza, ele tem experiências para contar, enfim, e pessoas são alcançadas, né? Sim. Você alcança através de um viés, quando ele alcança de um viés, eu alcanço através de outro viés, tudo está relacionado Tudo tá relacionado. É né? a união, né? A união, a O gente. Corneta, bom, a gente estava falando quando nós compartilhamos, né, a sala de aula, Sim, é verdade. e o Corneta era uma referência. Uhum. É uma referência, mas eu digo, era uma referência naquele ambiente de Sim. ensino. Sim. E eu me referenciava muito no Corneta, nos feedbacks, no que os alunos falavam no Corneta, né? Eu dei aula, foi minha primeira experiência como professor. Sim, era uma coisa para você, E nada é por um acaso, essa conexão aí é aquela coisa, a gente vai enchendo nossa mala, né? Esse bate-papo aqui foi riquíssimo. Foi Riquíssimo. muito legal. Riquíssimo, muito legal. espero Muito bom. que seja útil aí para quem Sim. teve a paciência aí de acompanhar a gente. Aham. Mas com certeza são pequenos insumos que vão enchendo nossas Sim. malas, né? Concordo. Esse é o nosso papel. A gente traz o assunto aqui, as pessoas têm que ter a sua resiliência, têm que fazer o seu processo de entrar no seu caminho, na sua rota de aprendizado, né, cara? É isso. Isso aí. Isso faz parte da pessoa. A pessoa tem que correr atrás, né? A gente É traz verdade. aqui e corre atrás aí, né? É verdade. Beleza? E já vou nos convidar, né? Sim. A gente tem um quadro que a gente está querendo lançar, que é o Inspira Business, que é o Inspira Aí, né? Que é estarmos lá fazendo conteúdo com você lá no teu negócio. Pô, sensacional. Então, verdade. você podia nos levar para quando inaugurar a loja lá. Já pensou? Pra gente, primeiro que eu vou ter um prazer de sentar e experimentar esses sofás massa. maravilhosos dele. Sem Vamos dúvida. levar um travesseirinho. Cara, Vamos tá lá. convidado. Dá um rolê na É loja verdade. dele, né? Pô, que ideia. Tá Fantástico. convidado, tá convidado. É. Espero que em 45 dias a gente esteja, Amém, amém. Bacana, esteja nessa já. é bacana. Então, Aí você mais do chama que a gente, convidado, a vai gente ser vai uma lá honra. fazer um programa lá. Vamos fazer uns conteúdos lá, Vai né? ser muito bom. Que a ideia é essa. Você que está nos acompanhando aí, nós vamos começar com alguns quadros aí. A ideia é fazer alguns conteúdos que são mais para o outro formato, mais para o Instagram, né? Redes sociais assim mais rápido, né? Conteúdo mais curto, mas são conteúdos que a gente vai fazer Nossa. o Inspira Aí. Que é isso, a gente estar no local onde os nossos convidados vivem, trabalham, são empresários, fazem os seus negócios, a gente ir lá visitar, né? Vai ser Eles muito vêm bom. nos visitar aqui e a gente vai lá. Vai ser sensacional. Certo? Show de bola. Tô Um muito... podcast bem dinâmico, né? Fora. É isso aí. Vai ser legal. uma honra. Vai Beleza? ser muito bom. Sensacional. Dani, obrigado. Obrigado, Dani. Eu que agradeço a oportunidade, o convite aí, uma honra. Espero ter provocado algum insight legal. Sim, foi bem E rico. tô super aberto a compartilhar os erros que eu já cometi. E satisfação demais estar aqui com vocês dois. Beleza? As redes sociais do Dani vão estar disponíveis aqui dentro do episódio. Sempre você vai aparecendo aí, vai aparecendo as suas redes sociais também. Quiser contatá-los, conhecer mais o trabalho da Soft, lá visitar a loja nova, trocar uma ideia com o Dani também, tá aí à disposição. Obrigado de coração pela conversa, tá? Muito bom. Valeu. Fomos. Fomos. Até Obrigado. mais, pessoal. Um Valeu, abraço. obrigado pela companhia.